E aí, pessoal, tudo bem? Como já faz um tempo que eu não falo nada sobre a situação na Ucrânia, pelo menos no plano estratégico, eu achei importante vir falar com vocês hoje, porque eu tô vendo uma série de movimentações que eu acho relevante a gente tratar. Só lembrando que, assim, no plano estratégico, como as coisas demoram um pouco mais para acontecer, tem coisas que já passaram algumas semanas ou até meses que elas ainda são totalmente pertinentes de serem faladas, porque elas ainda têm reflexos muito grandes na situação presente atual, tá? Então eu quero trazer para vocês hoje essas movimentações, né, para vocês terem um entendimento um pouco maior do que está rolando na guerra, né, e de como estão sendo os principais avanços, né, pelo menos as principais estratégias dos dois lados, tá bom? Como vocês podem ver também, né, eu tô um pouco gripado e tô com a garganta um pouco afetada também, né? Então peço desculpas, mas espero que isso não afete as informações que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou testar essa ferramenta nova aqui, né, que eu quero ver, né, se funciona legal. Inclusive, eu vou pedir para vocês colocarem no comentário, né, se ficou bom ou não, né, que eu quero mostrar, né, para vocês aqui como está a situação e interagindo junto, né? Então acho que fica legal, fica que nem uma live assim, né? Dá para mostrar o negócio rolando e falar ao mesmo tempo, né? Então é o seguinte, da mesma forma que aconteceu ali, acho que vocês vão lembrar, né, com aquela contraofensiva ucraniana lá em Kherson, né, que eles tinham falado, eles fizeram um pequeno ataque aqui em Kherson, né, para chamar a atenção dos russos para na verdade depois atacar aqui em Kharkov. E foi bem sucedido, né? E na minha opinião, os russos fizeram praticamente a mesma coisa recentemente, né? Que acontece? Eu mesmo caí na Maskirovka russa, né, nesse engodo, né? Porque ficou sendo bastante falado, né, essa ofensiva aqui em Zaporozhye. E eles fizeram, né, mesmo uma operação, né, uma ofensiva nessa linha de frente toda, né? Atacaram em vários pontos, só que na verdade foram mais ataques probatórios, assim, não foram ataques de grande intensidade. Só em alguns pontos específicos da linha de frente, como por exemplo o Gledar aqui, né, o Vuhledar. E, e na verdade, essa pressão que foi feita, ela forçou os ucranianos a retirarem tropas de outros lugares, com destaque para a região de Liman, né, e a parte norte da linha defensiva de Bakhmut, né, ou seja, a cidade de Soledar e essa região toda aqui. Essa retirada enfraqueceu esses setores, né, querendo ou não. E isso abriu as oportunidades justamente que os russos estavam esperando, né, que foi o que permitiu que eles lançassem avanços nessas linhas, nessas direções, tá? Foi justamente nesse momento que o Wagner Group lançou as suas principais ofensivas aqui na região, né, e conquistaram a cidade de Soledar, que era o centro, né, dessa linha defensiva norte aqui, né, de Bakhmut, e foi praticamente um efeito dominó, né, foi um efeito cascata aqui dominando toda a região, né, e dessa forma colocou em xeque muito forte assim a cidade de Bakhmut. E também na região de Kremina, né, que é essa cidade aqui. Apesar desse mapa aqui, gente, ele não é o mais ideal, né, mas é o que eu tenho agora, né, justamente por isso que eu fiquei um tempo sem fazer esse tipo de vídeo, né? É um pequeno parênteses aqui, né? Que o mapa aqui é bom mesmo, agora ele virou pago, então eu não posso mais usar, né? Que era aquele que eu fazia os vídeos antigamente. Então eu vou ter que usar esse aqui, né? Mas de qualquer forma, esse mapa aqui ele não mostra tão bem, mas os russos, eles de onde eles estavam antes, que é basicamente essa linha vermelha, eles estão onde está a linha branca agora, basicamente. Então eles conseguiram avançar bastante aqui na região de Kremina, né? E Liman, cadê Liman aqui? Né, eles conseguiram reconquistar um território bem vasto, se a gente for levar em conta, né, até aqui na metade, assim, mais ou menos, da floresta de Serebriansk, que é essa aqui, tá? Apesar disso, os ucranianos estão resistindo bastante, a gente não sabe exatamente, né, aonde que eles estão, mas os russos estão tendo bastante dificuldade para avançar mais aqui nessa região toda, né, porque os ucranianos estão lutando muito bem, tá? Mas então, de uma forma geral, com essas movimentações todas, os russos eles abriram as aberturas necessárias, né, para tomar o controle de alguns nós importantes nas linhas de frente, né, como dois principais, que são com certeza Bakhmut, né, e Liman também, né, que eles estão bem próximos, na verdade,
Inclusive, supostamente algumas fontes ucranianas disseram estar preocupadas com o avanço russo aqui, que pode chegar em Liman brevemente, né? Mas além disso, alguns outros nós, né? Soledar mesmo é uma cidade importante, né? Mas pode ter aberto o caminho para Siversk, que agora está cercado praticamente, e alguns outros lugares, né? Então é importante, essa movimentação toda foi um movimento que deu muito certo para os russos, assim como foi com os ucranianos meses atrás. Agora indo para o ponto principal, vamos dizer assim, pelo menos atual, da guerra, que é Bakhmut, né? Que eu fiz um vídeo já quando estava começando a ficar mais intensa a guerra, né? Quando o pessoal começou a falar que a cidade ia cair. Então, é engraçado porque lá, se vocês lembrarem bem, eu tinha falado que ia acontecer exatamente o que aconteceu, né? Atacaram por aqui, começaram a se expandir pela região, tal. Então, quem quiser saber um pouco mais dessa parte mais tática, né, mais especificamente Bakhmut, eu recomendo que assista ao vídeo, né, mesmo que ele já é um pouquinho mais antigo, já passou um pouquinho, mas ainda está bem pertinente, tá bom? Mas então vamos lá. Já chegaram reforços ucranianos, né, para a cidade, chegando já em Chasiv Yar, né, mas até em Bakhmut a gente já sabe que já chegou algumas unidades, né, que são daquelas tropas que eu falei em alguns dos vídeos mais recentes, que são aquelas unidades que estão sendo treinadas, equipadas pelo pessoal da OTAN, né, que eles estavam se juntando, né, tanto em Poltava quanto em Dnipro, né, para serem enviados. Isso mostra que os ucranianos também estão querendo jogar mais pesado ali na cidade, Bakhmut, né? Porque, como a gente pode ver aqui pelo mapa, a situação ali está bem feia, né? Ali as rotas de fuga da cidade já estão bem comprometidas, né? E qualquer general minimamente competente, né? Mas assim, qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção das coisas militares sabe que essa posição já está condenada, né? O melhor a ser feito seria retrair para a segunda linha de defesa, que é Chasiv Yar. Mas o próprio presidente Zelensky, ele mandou que eles ficassem e defendessem a cidade a todo custo, né? Isso também vai de encontro com uma coisa, né? Assim, como eu falei, além de estar aqui praticamente na zona de controle da artilharia russa, né? As duas rotas de fuga aqui, o que já atrapalha muito. Como a gente está saindo do inverno, né, ainda tal, a região está extremamente lamacenta, né, o terreno e as ruas também, né, as estradas de terra. Então isso atrapalha muito. Então imagina um recuo vagaroso, né, bem dificultado, até porque também várias pontes aqui foram derrubadas, né, para dificultar quando os russos dominarem. Então imagina a lentidão e a dificuldade toda dos ucranianos para recuarem e os russos bombardeando ainda por cima. Então, com certeza, ia ser bem pesado para os ucranianos, né? Em uma conversa que eu tive com os nossos canais parceiros, né, os nossos amigos, né, o Farinaz, o Tablian, o pessoal do Nova Resistência, bom, todo mundo. Eu comentei com eles uma coisa que eu vislumbrei, assim, tive um insight, assim, do nada e falei com eles. Com o avanço dos russos até aqui, eles já praticamente cercaram a cidade. Né, apesar de não terem conquistado o que faltou aqui para fechar, com essa zona de controle da artilharia, é praticamente inviável, né, chegar ou sair da cidade. Então a cidade está cercada praticamente. Então o que eu pensei? Até com base em muitas das ações dos ucranianos, né, isso desde o começo da guerra, que eu até já comentei com vocês também, eles estão precisando muito de ações publicitárias, vamos dizer assim, né? Não tanto efetivas militarmente, mas muito na parte da publicidade, pro lado deles, né? Nesse caso aqui que eu vou falar agora, é nos dois lados, né? Militarmente também, se for possível fazer. Então o que eu achei, o que eu entendi que pode acontecer? Os ucranianos podem ter esperado que os russos chegassem a conseguir cercar a cidade de Bakhmut, mas não ter um controle tão firme sobre a cidade, né? Por que acontece? Eles vão trazer essas tropas todas que estão lá aqui no Dnipro e no Poltava, né, que estão bem equipadas e teoricamente bem treinadas, e vão lançar um contra-ataque contra Bakhmut para libertar a cidade, né? Então expulsar os russos dessa região aqui, né, e reconquistar, né, liberar
a cidade de uma forma geral. Tá? Isso seria um grande sucesso midiático, né? E daria um alívio na parte militar também. Né? Isso ia favorecer os ucranianos porque ia funcionar daquela mesma forma que as outras ações, como eu já falei, ia justificar para os europeus, né, para os patrocinadores dos ucranianos, que ainda valeria, né, a pena patrocinar eles, né, bancar eles e enviar mais equipamento, mais tudo mais, né. Agora, do lado dos russos, é interessante que eles já estão fazendo, aqui não dá para ver tão claramente, mas já dá para ter uma noção, eles estão fazendo um duplo cercamento, né, porque em Bakhmut eles já fizeram aquela pinça dupla aqui, né, só que eles já estão aproveitando para fazer uma segunda, né, já chegando na segunda linha defensiva ucraniana, né, aqui em Chassivyar. Né, então eles estão já se aproximando de Chassivyar dos dois lados também. Tá? Ainda está um pouco distante disso, mas a ideia é essa. Além disso, esse avanço russo, principalmente no norte aqui, ele também permitiu duas coisas interessantes. Uma é que eles estão se aproveitando dessa rodovia aqui, M3, né, que vai direto para Sloviansk, que é uma das principais cidades de toda a região. Né? Cadê aqui? É Sloviansk. E, então eles já estão aproveitando para ir nessa direção. E também eles estão avançando contra essa região de Siversk aqui, pelo flanco. Por quê? Essa região toda aqui, ela está segurando há muito tempo. Desde que caiu assim, Severodonetsk e Lysychansk, os russos chegaram aqui e não conseguiram avançar mais. Né? O general responsável por essa região aqui está de parabéns, porque ele realmente foi muito competente. Ele conseguiu montar uma linha de defesa. A única parte que os russos conseguiram avançar foi aqui, que tem uma cidadezinha por aqui, um vilarejo que não está aparecendo nesse mapa, mas que os russos conseguiram avançar. Só esse saliente aqui. Fora isso, a região continuou a mesma praticamente. Então, deu uma dor de cabeça para os russos. Né? E agora, com essa região aqui ao sul, no controle dos russos, eles estão conseguindo lançar um ataque pelo flanco. Tá? Esse mapa aqui realmente não é o mais indicado, né? Mas aqui dá para ver melhor agora. Tem esses vilarejos aqui, eles estão avançando contra essas partes aqui e está colocando em risco toda essa região aqui centrada em Siversk. Tá? Então, realmente é uma coisa interessante para os russos, esse avanço todo aqui. Então, o que a gente pode ver é que, rompendo uma linha defensiva, que nem foi aqui, eles têm muitos quilômetros para avançar, né, até a próxima linha defensiva. Então, que nem quando cair Bakhmut aqui, se cair, claro, né, eles vão poder avançar bastante. Aqui nem tanto, porque eles têm que Chassivyar logo de cara, mas no restante aqui, ó, eles têm muita área para avançar até chegar na próxima linha defensiva aqui, ó, né, Sloviansk e Kramatorsk, aqui, essa linha aqui, né. Agora, para mim, fora Bakhmut, o principal ponto que a gente tem que prestar atenção agora na Ucrânia é a cidade de Avdiivka, tá? Que é essa cidade aqui, ó, do lado de Donetsk, tá? Esse mapa aqui não dá pra ver muito bem, mas a cidade de Donetsk aqui, tá, bem grandona e tal, e é uma cidade vizinha dela que também não é tão pequena assim, né? Mas o que acontece? Desde 2014, Avdiivka é a principal fortaleza das forças ucranianas, tá? Ela está extremamente fortificada desde 2014, né? E é de lá que eles fazem os bombardeios na cidade de Donetsk, tá? Que seria a capital ali dos rebeldes, né, na época, e também hoje é a capital da província, né? E eles, assim, sempre deram uma dor de cabeça muito grande para os russos ali, né? Porque eles realizaram muitos bombardeios, não só em Donetsk, né, mas a região toda, e depois da invasão piorou, né? Então, desde o começo da invasão russa, eles tentaram dominar ou silenciar, vamos dizer assim, neutralizar essa posição ucraniana, mas não tiveram sucesso, porque realmente é uma posição muito fortificada. Só que desde esses últimos avanços russos, lá em Bakhmut, os russos fizeram a mesma coisa aqui em Avdiivka, um pouquinho depois, né? Isso aqui é um pouquinho mais recente, mas foi basicamente depois que eles começaram a avançar aqui nesse setor norte aqui, né? Que faz uns 2, 3 meses, sei lá. E faz mais ou menos isso de tempo que os russos também começaram essa operação aqui, tá? Então, os russos lançaram um ataque aqui pelo sul, né? Já
dominando aqui algumas posições, e também pelo norte, que eles encontraram a fraqueza ali na região e conseguiram avançar. Só tinha uma linha de defesa, eu não lembro exatamente aonde, para falar para vocês aqui, eu não quero falar errado, e eles conseguiram romper e não tinha mais nada além disso, né? Só algumas posições bem esporádicas e menores. Então os russos conseguiram avançar bastante e estão avançando por aqui, tá? Isso vai ficar a mesma coisa que Bakhmut, tá colocando Avdiivka em uma posição bem complicada de se manter, né? Porque as linhas de suprimentos estão sendo cortadas, né? Só vai sobrar poucas por aqui, né? Então se os russos conseguirem fechar em alguns lugares por aqui, vai colocar Avdiivka em uma situação bem complicada, tá? E por que essa cidade é tão importante? Né? Estrategicamente, ela é até mais relevante do que Bakhmut originalmente, né? Porque ela realmente coloca uma pressão muito grande em Donetsk, que é uma cidade extremamente importante, e é uma capital, né? Uma capital provincial agora da Rússia, né? Então, realmente é uma posição muito expressiva. E também politicamente, porque era o principal bastião, é o principal bastião ucraniano na região toda, né? Desde o começo, lá desde 2014. Então, originalmente, Avdiivka seria um alvo estratégico e político muito mais forte do que Bakhmut. Bakhmut só é o que é por conta de todos os esforços que foram colocados ali pelos dois lados, tá? Então é muito interessante, né? E Avdiivka realmente está prestes a cair, mais ou menos. A gente não sabe exatamente, por exemplo, quantas tropas tem lá. Então eu não sei a dimensão do negócio, mas tá com muita cara, na minha opinião, de ser uma mini Bakhmut ali, ou uma Bakhmut 2.0. Vai depender da dimensão das forças ali, tá? Por quê? Com tudo que eu tô vendo, todas as informações que estão chegando para mim, parece que a Avdiivka não estava tão bem preparada para resistir a uma ofensiva cercando eles do que Bakhmut, né? Eles estavam muito bem preparados para um ataque frontal, que era o que vinha acontecendo até então. Só que agora que eles conseguiram, os russos, né, romperam, e estão atacando pelos flancos, tá colocando a Avdiivka em uma situação muito complicada. E a gente não sabe, né? Eu tenho a impressão de ter visto em algum lugar, há um tempão atrás, que tinha cerca de 10 mil, 12 mil tropas ucranianas aqui na cidade, nessa posição toda, né? Então, é muito menos do que Bakhmut, tá? Mas ainda é uma posição extremamente importante por conta justamente de ser essa posição direto na goela aqui dos russos, né? Bem do lado de Donetsk, tá? Então aqui é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, porque também, se os ucranianos resolverem defender com unhas e dentes aqui, a chance de ser uma batalha bem aguerrida é muito grande, tá? Até pela própria situação da cidade também, né? Provavelmente de uma forma ou de outra vai ser uma luta forte aqui na cidade em si, tá bom? A não ser que os russos consigam cercar completamente e o comandante aqui resolva render as tropas para preservar a vida dos soldados, né? É a saída menos brutal, vamos dizer assim. Um outro ponto que eu acho bastante importante a gente falar é, desde outubro, né, eu já comentei com vocês em algumas vezes também, né, mas desde outubro, os russos eles têm enviado bastante tropas para a região aqui, né, da Bielorrússia, né, e os belorussos também estão enviando tropas ali, né, junto, que estão forçando bastante os ucranianos a reforçarem a fronteira, essa fronteira aqui, o que afasta essas tropas da linha de frente. Na época, tinha a estimativa, né, de que 70 a 80 mil ucranianos estavam nessa região toda aqui da fronteira, né, com a Bielorrússia. Só que essa fronteira ela está bem estável. Até porque a Bielorrússia ela tem demonstrado estar bastante, vamos dizer assim, pé no chão, está bastante serena. Ela não está fazendo declarações do que ela vá participar. Isso tem dado uma segurança maior para a Ucrânia, né? E tá uma situação bem estável, o que está diminuindo as tensões aqui. Né? Claro que isso, apesar de alguns soldados ucranianos esporadicamente fazerem algumas provocações bem fortes para os belorussos, né? Aqui na fronteira, nada que tenha levantado as tensões de uma forma geral. Então, os ucranianos vendo a situação aqui que está mais de boa, eles estão enviando uma parte dessas tropas para as outras regiões aqui da fronteira com a Rússia, né? Com destaque para Chernigov e Sumy, né? Mas também aqui em Kharkov.
tá? Por quê? Tava todo mundo falando muito de uma possível invasão aqui da Rússia a partir da Bielorrússia e talvez com até a presença dos próprios belorussos, né? Então, é provável que não aconteça nada. Essa que é a verdade. Então, só que é muito possível ainda que aconteça um ataque russo por outro lugar, tá? Mas uma pequena possibilidade também é que eles mesmos façam suas próprias operações contra o território russo, o que é bem improvável, mas é possível. Visto também que ele já tem feito vários ataques nessas regiões aqui, especialmente aqui em Briansk também, tá? Ele tem feito vários bombardeios ali, principalmente com drones, mas não só. E inclusive eles têm usado aqueles grupos de sabotadores para se infiltrar e atacar algumas estruturas, né, e algumas tropas de policiais, né, algumas coisas assim, dentro do território russo. Então, também é possível que eles queiram fazer alguma graça e atacar o território russo em si, o que pra mim é impensável, né? Mas é possível, embora eu ache que é pouco provável, tá bom? Com tantos lugares chamando a atenção, né, intensificando os enfrentamentos, né, especialmente Bakhmut, mas outros lugares, como a gente já falou até aqui, a situação em Kherson ficou bastante estagnada, né? Eu acho que os dois lados acham isso confortável, na verdade, né? Porque com aqui não precisando tanto de recursos de tropas, eles puderam realocar eles para outros lugares que precisaram mais, né? Isso porque o rio Dnipro, ele divide a linha de frente, né? Então isso ajudou muito a estagnar, porque é muito complicado realizar grandes operações ofensivas tendo que atravessar um rio, né? Especialmente pelos dois lados estarem bem reforçados, né? Então a situação aqui ela está bastante estagnada, né? Mas tem muitos duelos de artilharia, né? E também ocasionais operações de reconhecimento, né? Infiltração, né? Em pequenos grupos, tá? Mas de uma forma geral está estagnado. Interessante é notar isso, né? Que muitas tropas que estavam presentes aqui na ocasião daquelas operações ucranianas, né? Que fizeram os russos saírem desse pedaço aqui, elas foram para outros lugares, né? Então, por exemplo, aqui no lado russo tinham muitos dos paraquedistas deles, né? Os VDV, que agora estão sendo extremamente úteis lá nas redondezas de Bakhmut e também aqui em Avdiivka, se eu não estou enganado, né? E também várias tropas que estavam no lado ucraniano, né? Para reconquistar essas terras foram para as outras áreas, como eu já falei, tá? E é interessante a gente notar aqui, sim, a possibilidade de um cruzamento, né, do rio pelo lado ucraniano, ele já praticamente foi anulado, né? Por conta que os russos realmente reforçaram muito essa região e muitas das embarcações pequenas que poderiam ser usadas, né, para esses assaltos foram destruídas também, né, porque os ucranianos até tentaram fazer algumas pequenas operações de reconhecimento, mas eles foram bastante mal sucedidos. Não por falha deles necessariamente, mas porque os russos também montaram uma defesa muito forte. Tá? A única coisa que eu vou acrescentar aqui, eu vi recentemente que acho que os americanos querem fornecer várias embarcações fluviais. Tá? Oficialmente era isso. Então, o que isso significa? Barcos para o rio, né? Barcos militares para operações ribeirinhas. Então, eu acho que isso significa que eles querem que os ucranianos tenham de volta a possibilidade de atacar aqui pelo rio, né? Mas eu não sei se isso vai ser viável de qualquer forma, tá bom? Mas a gente tem que ficar atento porque é uma possibilidade ainda, né? Para encerrar, né? Eu queria falar de um ponto que eu até comentei, né, no nosso Telegram e no nosso Instagram, se não me engano, que é o ponto da Transnistria, né? O que acontece? Algumas semanas atrás foi revelado, né, uma movimentação grande de tropas ucranianas para a região da Transnistria, né, aqui para a fronteira, na verdade, assim como tropas da Moldávia e também da Romênia para a fronteira com a Moldávia aqui, né? Essa região é uma região, só para quem não sabe, é uma região que ela tem uma população russa, tá? E mesma coisa que acontecia aqui com Donetsk, né? É a pegada que rola aqui na Transnistria, tá? Então o que acontece? Com essa movimentação toda, isso chamou muito a atenção dos russos, né? Colocou eles bastante em alerta. Porque estava quase iminente, assim, estava sendo tratado como iminente
uma operação contra esse território aqui na Moldávia, tá? Isso porque faria muito sentido, né, que houvesse ali, especialmente por parte dos ucranianos, tá? Por quê? Além de ser uma parte que tem russos, né, tem um importante depósito de armamentos e munições. Agora não estou lembrando certamente onde que é. Acho que é aqui em Tiraspol. Mas o que importa é que é um dos maiores da Europa, se não me engano, né? Tem o equivalente para abastecer a Ucrânia, o que ela tem usado por mês, né, por 3 meses. Isso já dá um puta de um alívio para os ucranianos, que eles já estão sofrendo com a falta desses insumos, né? Porque o Ocidente não está conseguindo produzir o suficiente para enviar para eles, tá? Então isso aqui já seria uma ajuda muito grande, além de, né, dar uma dor de cabeça para os russos, né? Então isso chamou muita atenção dos russos, que eles ficaram muito alarmados, né? E por parte da Moldávia também, eles têm um grande interesse em resolver essa questão, né? Porque uma população russa dentro da Moldávia e tudo mais, né? Então, assim, é certo que teve uma conversa, né, entre as lideranças da Ucrânia, da Moldávia, né, as ocidentais, para orquestrar algum tipo de ação quanto a isso, né? Porque também a Ucrânia não poderia invadir a Moldávia, né? Senão ia ser uma violação, né? Ia ser uma invasão. Então, eles tiveram com certeza alguma conversa assim para alinhar. Só que não aconteceu nada ainda, pelo menos, por quê? Qualquer tipo de ação na Transnistria ia ser um escalonamento, né, muito grande, porque ia ser o espraiamento do conflito para outras regiões fora da região original de contenda, assim, de disputa, vamos dizer assim, né? Então, é um escalonamento extremamente perigoso, né? Porque ia, assim, abrir a possibilidade para que outros agentes externos interferissem, né, na guerra, né, que eles viessem a participar, né? A Bielorrússia, ela falou que ela só entra na guerra se acontecer alguma coisa desse tipo aqui, por exemplo. Então, se acontecesse qualquer coisa lá, aí sim, com certeza, a guerra ia aumentar muito de intensidade, de escala mesmo, né? Ia deixar de ser um conflito regional, aliás, de um conflito local, para ser um conflito regional todo, envolvendo todos os países ali da região, com certeza, né? Então, por exemplo, a Bielorrússia ia invadir junto com os russos pelo norte, aí talvez a Polônia intervisse, a Romênia, a Moldávia também. Então, imagina, né, a sopa de letrinha que ia dar, né? Então, assim, é o tipo de coisa que justamente faz o pessoal perder o controle. Então, realmente, percebam como uma coisa dessas aqui é o mínimo para fazer tudo sair do controle e, né, poder fazer com que, por exemplo, a OTAN enfrentasse os russos. Isso com certeza significa uma guerra nuclear, né? Então é muito perigoso. Qualquer coisinha que fuja do normal aqui, entre aspas, né? Aqui na guerra da Ucrânia, é plausível de fazer isso tudo ir pro cara, assim, né? Dar merda numa forma geral, né? Então, assim, é muito complicado. Mas é engraçado que a gente pode ver que lá na Moldávia, especialmente, eles estão preparando muito terreno para isso, né? Bem no aspecto interno, né? Como, por exemplo, a primeira-ministra da Moldávia, que eu não lembro o nome dela, ela estava declarando, né? Ela estava quase para cair, né? Ela estava quase sendo derrubada do governo, né? Mas aí ela falou que todas as manifestações que estavam sendo feitas contra ela e tudo mais era culpa de agentes russos, né? Que eles que estavam orquestrando tudo mais. E também, muito comodamente, aconteceram alguns ataques terroristas, entre aspas, né? Que teriam sido perpetrados pelos russos, né? Segundo o governo moldavo. Então, assim, foram várias coisas que estão acontecendo. Eles estão construindo o caminho para culpar os russos e poder fazer algum tipo de ação contra a Transnistria, tá? Então é importante a gente ter isso em mente também, tá? Porque isso aqui, apesar de não ser na Ucrânia, tem tudo a ver e pode fazer com que os russos, por exemplo, tenham que intervir aqui, né? E aí pode vir a ser muito perigoso. Vamos resumir assim, tá bom? E só para acrescentar aqui, né, já que eu falei da Transnistria, tem também a questão da Geórgia, que a gente viu recentemente, né? Quem acompanha o nosso canal no Telegram, né?
que lá tá tendo uma verdadeira revolução colorida, vamos falar a real. Né? De uma forma geral, tá tendo uma grande disputa política lá interna com relação a vários tipos de coisa que eu vou resumir a história, porque não é o caso aqui, mas certamente o Ocidente está querendo usar a Geórgia para abrir mais um fronte aqui contra a Rússia, com certeza. Né? Vai ter que chamar a atenção dos russos para que eles intervenham aqui, talvez. Então, assim, é possível que aconteça alguma coisa mais ou menos como foi aqui com a Transnistria, que eu falei, né? Mas mais ou menos também como foi com a própria questão que já foi em 2008, né? Aqui com a Abkhazia e a Ossétia, né? Então, é muito grave o que está para acontecer aqui, que pode acontecer também, né? Pior ainda. Então, eu acho que com isso aqui já dá para entender um pouco o panorama geral de como que está no plano estratégico a situação na Ucrânia, né? Aqui com a Rússia também, aqui já sai da Ucrânia, né? Mas tem a ver, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para entender, né, como que está a situação lá na Ucrânia, né, de uma forma mais geral. Né? Não quero entrar em partes tão no plano tático, assim, tão mais precisas, porque senão o vídeo perde completamente a questão do tempo, né? Porque, por exemplo, estou gravando aqui na quarta-feira, dia 22. Até sexta, com certeza vai ter mudado coisas no plano tático, né? A situação na linha de frente. Então, até lá já teria perdido o vídeo, né? Se fosse uma análise tática. Mas no plano estratégico, não. As coisas se mantêm da mesma forma, tá bom? Então, eu acho que com o que eu falei, dá para entender um pouco as movimentações que são muito interessantes a gente ver, né, dos dois lados. E com isso a gente pode aprender um pouco também sobre como funciona a guerra. Né? Então eu acho muito válido para quem tem esse interesse em entender um pouco melhor como é a dinâmica, né, das guerras. E por isso que a gente chama de arte da guerra. Porque você consegue perceber todas as maquinações psicológicas, né, dos comandantes para orquestrar esse número enorme de homens, né, as tropas, para realizar determinadas ações. Isso que é o que, pelo menos eu, acho mais interessante de estudar sobre as guerras. Né? Essa parte assim de você ter a verdadeira arte da guerra. Né? Então isso é muito bacana. E a gente consegue ver através desse tipo de movimentação que a gente vai observando, acompanhando a guerra. Tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, né, que tenha trazido bons conhecimentos, né, para vocês e até sobre ter uma noção maior sobre como está a situação na guerra. E eu vou pedir para vocês, pessoal, uma ajuda com o que eu falei na nossa live semana passada, tá? Eu tô com um projeto aqui pro canal para viabilizar a continuação, né, do nosso trabalho aqui. Né? E eu vou pedir ajuda de vocês para responder uma pesquisa rápida, né? Para eu ter uma noção um pouco maior sobre as coisas que vocês gostam, né? Sobre como está a situação do nosso público aqui, não só do Arte da Guerra, mas de todo mundo que gosta desses assuntos, né? Não só aqui, como nos nossos canais parceiros, e também, por que não, se você conhecer alguém que gosta disso e está fora, também, se você puder mandar, ajuda muito, tá bom? Então, a ideia é ser uma via de mão dupla. Eu trazer algumas coisas para vocês que vocês vão gostar e vocês me viabilizarem também a continuar com o trabalho aqui do canal, tá bom? Então eu vou deixar o link do formulário aqui na descrição, tá bom? E se vocês tiverem mais alguém para mandar, por favor, mande o link, né? Porque vai ajudar bastante. A ideia não é só para ficar aqui no canal, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Mais uma vez, se você gosta desses assuntos aqui, né, de geopolítica, de assuntos estratégicos, né, de assuntos militares de uma forma geral, história militar, relações internacionais, tudo mais, tudo que tiver relação com isso. Se você gostar disso, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o sininho ativado para não perder nenhum vídeo, né, deixar o like para ajudar o canal aqui, que o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas, né, qualquer comentário, qualquer informação essa que você tiver, qualquer sugestão, qualquer crítica, deixa aqui nos comentários também que vai ser muito bem-vindo. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque você sabe que vai aproveitar bem esse conteúdo, né? Quem vai gostar disso aqui, que vai ouvir, e manda para todo mundo aí. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até mais.